Olá pessoal, essa foi uma apresentação que eu fiz no segundo Congresso Mineiro de Neuropsicologia. Esse evento aconteceu em 2013, no primeiro semestre. A apresentação foi intitulada Dimensões da Impulsividade, o Bom, o Mal e o Feio no Controle Motor. Esse título, para quem não conhece, é uma brincadeira com o filme, né? The Good, The Bad, The Ugly, filme faroeste italiano. Mas a ideia que está por trás é que a impulsividade sempre é vista como algo disfuncional, né? Algo negativo para o comportamento, mas será que ela tem alguma coisa de bom também nela? Eu somente apresentei toda a estrutura de apresentação, falando sobre a impulsividade, suas diferentes dimensões no controle inibitório, em relação a informações irrelevantes que a gente mantém na memória de trabalho, e também a impulsividade em relação à busca por recompensa imediata. Cada uma dessas impulsividades tem seu nome, como elas modulam o controle motor, qual que é o aspecto negativo, disfuncional, no controle motor, qual que é o aspecto funcional do controle motor e alguns resultados de estudos que a gente vem realizando ao longo de aproximadamente 8 anos. Então, inicialmente é importante falar o que é impulsividade. A impulsividade pode ser conceituada como um padrão de comportamento que o sujeito apresenta, no qual ele tem uma tendência a sempre responder de forma rápida, impulsiva, né? Sem uma percepção adequada dos possíveis prejuízos que esse tipo de comportamento pode gerar. A impulsividade ela não pode, por muitos autores, ela é enxergada não como um único construto, mas também ela apresenta diferentes dimensões. Dá para subdividir essa impulsividade. Um dos modelos é de Patton, Stanford e Barr de 95, é chamado de modelo de Barr, no qual, quando a impulsividade está mais associada a déficits no controle inibitório, é chamado de impulsividade motora. Então seria aquela dificuldade que o sujeito tem, né, de frear, de inibir determinadas respostas prepotentes. Ele está habituado a responder de uma forma, quando o contexto muda, ele tem uma dificuldade em frear, inibir essa resposta dele. Um outro tipo de impulsividade é a impulsividade atencional. Seria uma dificuldade que o sujeito tem para retirar da memória de trabalho informações que são irrelevantes. Ele não consegue se manter focado na tarefa. Ele está fazendo alguma coisa e vem distratores, informações que levam, puxam ele para outro lado e ele não consegue se manter focado na tarefa. E por último, a impulsividade por não planejamento. Seria uma tendência que o sujeito tem de buscar, né, as recompensas imediatas em detrimento de possíveis danos futuros. Ou seja, às vezes ele prefere comprar alguma coisa agora no cartão de crédito, porque ele vai ter essa recompensa imediata, mas ele esquece ou não planeja, né, os danos que isso leva no mês que vem, já que ele também vai estar sem dinheiro, por exemplo. Essas três diferentes impulsividades estão apoiadas em determinados substratos biológicos. Então, o estudo de Bechara e Mandelin de 2005 mostra, por exemplo, que o córtex pré-frontal dorsolateral está muito associado à impulsividade motora e também, em determinado nível, na impulsividade atencional. Já o córtex do símbolo anterior está associado à impulsividade atencional e o córtex orbitofrontal mais associado à impulsividade por não planejamento. A impulsividade ela é encontrada tanto no normal quanto no patológico. O que diferencia, né, é a magnitude, a frequência e os prejuízos, ou seja, o impacto disso, de forma geral, na vida da pessoa. Né? A frequência que ocorre aquilo ali. Quais são os danos que são causados por aquilo. De forma geral, o que a gente tem investigado em impulsividade é mais um modelo normal, até mesmo porque esse modelo não tem nada junto, nenhuma comorbidade, é mais fácil explicar a impulsividade, controlar a impulsividade. O modelo normal quando comparado ao modelo patológico, mas a impulsividade está muito presente no patológico, encontrada aí no transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, no TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então existem muitos exemplos aí de impulsividade no patológico.
No controle motor, eles observam os estudos que investigam impulsividade de controle motor, foram utilizadas diferentes tarefas, tarefas de tempo de reação, tarefa de toques repetidos, que é o tapping, caso de tarefas de perseguição por switch rotor, tarefas de apontamento, aim, e de forma geral, os estudos mostram que a impulsividade relacionada a movimentos mais rápidos, ou seja, o sujeito impulsivo, eles tendem a ser mais rápidos, porém menos precisos, né? Essa troca entre velocidade e precisão, eles optam mais pela velocidade e perdem em precisão. Isso de forma geral. Poucos são os estudos que investigaram a impulsividade relacionados ao mecanismo de controle motor. O que tem sido feito é aplica-se uma tarefa motora e vê a diferença entre os sujeitos que são mais e menos impulsivos. Mas o que está por trás? Quais são os mecanismos que subsidiam, né, essa modulação da impulsividade no controle motor? Ao nosso conhecimento, só tem 2 estudos. Um foi feito por Len e colaboradores em 2005, um artigo nosso publicado agora mais recentemente em 2012. Esses estudos utilizaram análises cinemáticas, né, se você consegue pegar o perfil de velocidade e aceleração desse membro, e a partir daí você consegue inferir sobre determinados mecanismos que estão atuando nos sujeitos mais e menos impulsivos. E o que a gente tem visto, de forma geral, nesses 2 estudos, é que no tempo de movimento, apesar de ser igual para sujeitos menos e mais impulsivos, o que diferencia é a estratégia no controle motor. Os sujeitos menos impulsivos, eles apresentam uma fase de impulso inicial maior do que a fase de impulso inicial dos sujeitos mais impulsivos. E a fase de correção de erros menor, obviamente, né, do que os sujeitos com maior impulsividade. O que isso explica para a gente? Nós temos aqui inicialmente, antes do tempo de movimento, o tempo de reação, que é o momento no qual o sujeito organiza, prepara o movimento. A partir dessa organização, ele envia comandos motores para a musculatura. Esse membro ele é deslocado de forma rápida, balística, em direção ao alvo, que é chamado de fase inicial, né, o impulso inicial. Esse impulso inicial é controlado centralmente, ou seja, ele é fruto daquilo que foi programado antes do tempo de movimento. E a partir do pico de velocidade, ele entra numa segunda fase, que é a fase de correção de erros, onde você começa a observar uma descontinuidade, né, variações no perfil de aceleração do membro. Ele desacelera, mostrando que ele está ativando musculaturas agonistas e antagonistas para poder fazer ajustes finais e atingir com precisão o alvo. Qual que é a forma de se programar o movimento que é a mais efetiva, que é a mais econômica para o sistema? É essa de cá, que foi apresentada pelos sujeitos com menor impulsividade. Você desloca o membro rapidamente de forma balística o mais próximo possível do alvo, ou seja, você economiza em tempo, e você gasta menos tempo em correções, ou seja, você otimiza, você tem um menor custo de tempo e um menor custo energético, ou seja, ativando, gastando tempo, ativando musculatura agonista, antagonista, agonista, por exemplo. Nesse tipo de estratégia de programação motora, ela é menos eficiente, porque os mais impulsivos gastaram mais tempo na fase de correção, que é uma fase que tem muito custo no aspecto temporal e no aspecto energético do controle motor. Ele trata de forma geral, fala que sujeitos que dependem mais da fase de correção são aqueles sujeitos que têm um movimento menos automatizado. E isso, em termos de estratégia, não é vantajoso. Esses estudos têm mostrado, como eu falei anteriormente, que as análises cinemáticas em pacientes com transtornos psiquiátricos, o que eles aparecem uma menor automaticidade nos movimentos. Não estou falando que os sujeitos desses estudos anteriores foram sujeitos com sujeitos saudáveis, que eles têm algum outro tipo de transtorno, mas eu falo que a característica da programação motora de sujeitos mais impulsivos parece uma similaridade com o tipo de programação motora que é apresentado por pacientes com determinados transtornos e transtornos que estão associados à impulsividade. Uma diferença entre os estudos de Len colaboradores de 2005 e Laje colaboradores de 2002 está num pico de velocidade. Laje colaboradores de 2012 encontrou para os sujeitos mais impulsivos um maior pico de velocidade comparado aos menos impulsivos. Tá? Apesar dos menos impulsivos gastarem mais tempo na fase de impulso inicial, eles geraram menor pico de velocidade,
quando comparado aos sujeitos mais impulsivos. Mas por que esses resultados foram diferentes de Lenk 2005? Isso parece estar associado à característica da tarefa. No estudo de Lenk e colaboradores de 2005, a tarefa não tinha uma exigência de maior velocidade possível. Já no caso do nosso estudo, em 2012, o sujeito tinha que ser mais rápido e preciso possível. Parece que a demanda perceptomotora da tarefa é um ponto-chave para distinguir algumas características entre mais e menos impulsivos. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Uma questão importante também é qual a explicação para a relação entre impulsividade e controle motor. Mais recentemente, nós temos observado que o córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma área associada às funções executivas, tais como o controle inibitório, que é relacionado à impulsividade, o planejamento, monitoramento de nossas ações, é ligado à questão da memória de trabalho, tem uma relação com a impulsividade atencional. Essas funções executivas elas têm um papel importante também no controle motor. Córtex pré-motor, área motora suplementar, elas vão tratar de aspectos específicos do movimento, mas aspectos mais gerais que a gente espera do comportamento, as funções executivas já vão, de alguma forma, delinear esses comportamentos, esse movimento que vai ser gerado. Então, cada vez mais nós temos entendido uma relação próxima entre aspectos cognitivos e aspectos motores, e também entendido cada vez mais a associação anatômica que existe entre essas estruturas. De acordo com Serrin, Ivory e Sweeney, em 2007, é um modelo interessante, apesar de ser extremamente simples, que tem um aspecto no movimento que é objetivo, é o aspecto realmente motor. Qual tipo de sequência de ação que você vai fazer, modulação de força, aspectos específicos do movimento. Mas esse aspecto objetivo ele é modulado por aspectos subjetivos. Então, a cognição e a emoção, de alguma forma, elas modulam o aspecto motor. Né? Então, por exemplo, você fazer um movimento calmo, controlado, é totalmente diferente de fazer um movimento quando você está extremamente nervoso, tenso. A emoção está modulando o aspecto motor. Isso a gente vê muito nos esportes. Né? A cognição, a forma como é que você interpreta um ambiente, obviamente ela vai modular de forma diferente o aspecto motor. Alguns fatores que são internos e externos, índices internos, por exemplo, a idade, patologia, os autores não falam, mas eu assumo a própria impulsividade, né? É uma característica da personalidade da pessoa. E outros fatores externos que o ambiente oferece tem um papel importante na dimensão subjetiva dessa programação motora. E essa dimensão subjetiva ela tem um papel importante nos aspectos específicos bem claros do que é um movimento. Sequência de ação, tipo de modulação de força, amplitude do movimento, essas questões. Então, esse é um modelo mais abstrato, mas muito interessante também de como que aspectos cognitivos e emocionais estão associados a aspectos motores. Uma outra questão interessante é qual é o valor adaptativo da impulsividade, né? Se nós temos a impulsividade até hoje, se ao longo da evolução a impulsividade se manteve, ela deve ter algum valor adaptativo, né? Pensando em alguns no início da nossa história, ela deve ter tido um papel importante tanto para atacar quanto para defender, para fugir, né? Ela deve ter também um papel importante hoje. No momento que você tem que tomar uma decisão super rápida no esporte, por exemplo, ou no momento que você não tem muito tempo para decidir, você vai ter que decidir rapidamente que tem em jogo ali a vida de alguém. Né? E de forma normalmente que a gente vê é o seguinte, quando os sujeitos emitem respostas rápidas, automáticas e que geram resultados positivos, as pessoas não chamam de impulsividade, elas chamam de espontaneidade, rapidez. Olha, o sujeito foi corajoso, foi criativo, mas ninguém fala que o sujeito foi impulsivo. Uma das poucas exceções que tem na literatura é o modelo de Dickman, de 1990, no qual ele separa uma impulsividade disfuncional e funcional. Ou seja, o sujeito teria esses dois níveis de impulsividade. A impulsividade disfuncional é aquela que a gente já conhece, né? Já a impulsividade funcional seria a habilidade que o sujeito tem para pensar, agir, falar rapidamente em contextos que exigem esse tipo de comportamento. Então você teria a ideia do contexto que exige
ritmo rápido, ritmo lento. E os traços funcionais e disfuncionais, por exemplo, alto funcional e baixo disfuncional. Então, em termos de performance, esse sujeito que tem alta impulsividade funcional e baixa impulsividade disfuncional, espera-se que teria uma performance, um desempenho alto, tanto em situações onde exige respostas rápidas, assim como em situações onde exige mais controle, né, uma maior reflexão sobre aquilo que ele vai fazer. No outro extremo, seria o sujeito com alta impulsividade, baixa impulsividade funcional e alta impulsividade disfuncional. O sujeito estaria numa situação muito complicada, né, ele é pouco adaptativo. Então, em situações onde exige respostas rápidas, ele vai ter um desempenho baixo, porque a impulsividade funcional dele é baixa. E no caso das situações onde ele precisa ser mais reflexivo, mais controlado, também ele vai ter desempenho baixo, porque a impulsividade disfuncional dele é alta. Essa relação entre impulsividade funcional e disfuncional tem um aspecto importante no desempenho em diferentes contextos. E, dito uma entrada, a primeira descrição de uma possibilidade de um valor adaptativo para a impulsividade. Né? Em determinadas situações, o sujeito tem que responder rápido, não dá, o ritmo, a exigência do contexto é muito grande, você ser muito reflexivo não tem nenhuma vantagem. Então vamos dar uma olhadinha se existe algum aspecto funcional do controle motor. Esse estudo é o mesmo estudo que eu tinha apresentado anteriormente, foi publicado em 2012. Os sujeitos deveriam utilizar no controle motor sua mesa digitalizadora. Você passa a caneta sobre essa mesa, o software ia apresentando alguns estímulos, né? Nós captávamos a informação cinemática do movimento, perfil de velocidade e aceleração. E aplicamos 2 testes neuropsicológicos para separar a impulsividade dos sujeitos. Então nós separamos por impulsividade por falta de planejamento e por impulsividade motora. Então os testes neuropsicológicos foram utilizados foram os testes computadorizados, o CPT-2, que é o Continuous Performance Test 2, e o Iowa Gambling Test, que é o IGT. Então o CPT ele avalia a impulsividade motora e o IGT a impulsividade por falta de planejamento. A tarefa era o seguinte, é uma tarefa de apontamento manual, o sujeito deveria levar o cursor na tela do computador da posição inicial até o alvo. Né? Então, inicialmente aparecia esse estímulo na tela, que era chamada condição controle, ela aparecia em 70% das tentativas, era condição prepotente, o sujeito ficou habituado a responder a esse estímulo. Aparecia esse estímulo, eu botava a caneta na mesa digitalizadora de forma que o cursor ficasse nesse ponto. Esse estímulo desaparecia, depois de intervalo aleatório entre 2 e 3 segundos, ele aparecia novamente. Você deveria deslocar a caneta de forma que o cursor atingisse o alvo mais rápido e preciso possível. Outras 3 condições apareciam de forma pseudo-aleatória. Condição distrator, aparecia em 10% das tentativas. Aparecia inicialmente esse estímulo, o sujeito posicionava, isso aqui apagava, e ao invés de aparecer um alvo verde, na hora que voltava, aparecia um alvo amarelo. O sujeito nessa condição deveria fazer o movimento mais rápido e preciso possível também. Então, a única diferença aqui é na cor do alvo, teria essa ideia aí de distrator. Uma terceira condição de inibição de resposta. Então, o sujeito posicionava o cursor, parava o cursor na posição inicial, o estímulo apagava, e ao invés de aparecer um alvo verde, aparecia um alvo vermelho. Nesse caso, o sujeito deveria inibir a resposta dele, ele não poderia movimentar a caneta. Tá? Era a condição de inibição, de controle inibitório. E uma quarta condição, que era a condição difícil. Esse estímulo aparecia, desculpem, esse estímulo aparecia. Quando desaparecia, ao invés de aparecer um alvo grande, aparecia um alvo pequeno, numa distância maior e num ângulo novo. Era a condição que tinha maior demanda motora para esses sujeitos. Então, através dessas análises aqui, a gente está tentando pegar uns aspectos de atenção, de controle inibitório, né, e de capacidade adaptativa em relação à resposta motora. Os resultados mostram, em relação à impulsividade motora, que não houve diferença significativa entre os grupos na condição fácil. Ou seja, naquela condição prepotente, onde o alvo era maior. E essas tarefas, todas as condições, depois que aparecia o estímulo, o sujeito tinha 2 segundos para chegar até o alvo. Ou seja, tinha uma pressão de tempo. Nessa condição mais fácil, não houve diferença entre os 2 grupos.
Entretanto, na condição difícil, aquela que o alvo é pequenininho, mais longe, num ângulo novo, nós encontramos um resultado extremamente interessante, que no primeiro momento pareceu estranho, mas depois nós fomos observar o aspecto funcional da impulsividade. Foi que o grupo com baixa impulsividade errou mais do que o grupo com alta impulsividade. Seria esse resultado contraditório? Não, parece que está por trás aí nessa situação onde é que se tem uma demanda de espaço, né, e tempo muito alta, os sujeitos mais impulsivos, que são menos reflexivos, responderam mais rapidamente e o que apareceu foi impulsividade funcional. Uma análise rápida, o que deve ter acontecido muitas vezes, que os sujeitos com baixa impulsividade tentavam controlar demais o movimento até chegar ao alvo, só que a tarefa fechava em 2 segundos. Então, muitas vezes, sujeitos com baixa impulsividade, sujeitos muito reflexivos, eles estavam tentando fazer ajustes para chegar aqui com um movimento muito controlado, só que a pressão de tempo era alta e fechava a tarefa, eles não acertavam o alvo. Então foi um primeiro indício que nós encontramos de impulsividade funcional, seria essa questão aí dessa facilidade que o sujeito tem para pensar, agir, falar rapidamente, quando o contexto exige isso dele. Interessante que na escala de Dickmann, para avaliar a impulsividade funcional e disfuncional, uma das questões eu gosto de esportes e jogos nos quais você tem que escolher seu próximo movimento muito rapidamente. Né? Tem uma certa relação com essa tarefa que nós encontramos. Então, em determinadas condições de controle motor, você ser mais desinibido, né? Ter menos controle, é melhor, porque o ambiente te exige isso. Não dá tempo suficiente para você ficar refletindo, controlando aquele movimento. Dessa forma, o contexto convida o sujeito mais impulsivo para ser impulsivo. Né? Quando você tem associação em alta demanda espacial e demanda temporal, talvez aquela coisa de processamento implícito, automático, é mais interessante do que o processamento explícito, controlado, reflexivo. Em determinadas situações esportivas, isso deve ser muito claro de ser observado. Em relação à impulsividade por não planejamento, os resultados ficaram mais claros ainda, mais bem separados em impulsividade disfuncional e impulsividade funcional. Na condição controle, que era mais fácil, em termos de erro de precisão, acertar ou não o alvo, o grupo com baixa impulsividade errou menos significativamente do que o grupo com alta impulsividade. Era uma situação que demanda, né? Você tem tempo suficiente para controlar seu movimento. E eles foram melhores. Já naquela condição mais difícil, da qual é pequeno, o grupo com baixa impulsividade por não planejamento errou mais do que o grupo alta impulsividade por não planejamento. Isso foi resultado, então houve uma diferença significativa e nós conseguimos identificar então, claramente aí resultados opostos, né? Em situações onde você tem uma certa folga, um certo espaço para controlar seu movimento, você ser mais controlado, menos impulsivo, é mais eficiente. Em situações onde existe uma demanda grande por tempo e por espaço, você ser mais impulsivo parece ser mais eficiente. Nós encontramos, então, são resultados dissociados em relação aos erros de precisão. Em situações onde você tem baixa demanda de espaço, de tempo, os mais impulsivos erraram mais. Eles foram disfuncionais. Eles deveriam ter sido mais reflexivos, mas pela própria característica deles, eles não conseguiram. E os menos impulsivos erraram mais naquela situação onde você tem uma alta demanda de tempo e de espaço. Não dá para controlar, ser muito reflexivo o seu movimento. Uma frase interessante é de Bechamp e Mandelin de 2005, a tomada de decisão requer conhecimento sobre fatos e valores. Envolve consciência, lentidão e esforço. Então, em determinadas situações, não dá para você trabalhar, né, de forma consciente, de forma a botar muito controle, muita atenção naquela situação, porque o tempo não vai permitir. Novamente, a demanda percepto motor da tarefa parece ser o ponto-chave para esses nossos resultados. Caminhando já para o final da apresentação, no estudo nós fizemos da correlação entre impulsividade, performance e desempenho técnico de atletas de handebol. Nós fizemos mais ou menos a mesma lógica dos nossos estudos, aplicamos testes neuropsicológicos e acompanhamos esses atletas ao longo do Campeonato Mineiro de 2007 e fizemos scouts em relação às faltas técnicas, aos gols, a vários aspectos técnicos envolvidos. E que nós vimos o seguinte, na dimensão motor e atencional nós encontramos, como é esperado, impulsividade disfuncional.
em vários aspectos técnicos do atleta. Porém, na dimensão por não planejamento, foi encontrado um aspecto funcional. Atletas menos impossíveis na dimensão por não planejamento foram aquelas que cometeram o maior número de faltas técnicas com andar e com invasão. Uma possível explicação para isso é aquela questão de demanda perceptomotora. Situações extremas, como são encontradas no handball, no qual o sujeito tem pouco tempo para executar, para organizar o movimento, executar o movimento. Pessoas muito reflexivas, muito controladas, podem cometer mais falta técnica no andar, por exemplo, às vezes tem que passar essa bola rapidamente, ele vai refletir e comete essa falta, a invasão, ele pisa, né, ele invade a área, no momento que ele já deveria ter sido mais rápido no lançamento ao gol, alguma coisa nesse sentido. Novamente, nós encontramos então algum indício aí de impulsividade funcional, que seria a habilidade para pensar, agir e falar rapidamente. Gostaria de agradecer a todo o grupo, né, de pessoas que estão trabalhando com a gente ao longo desse tempo todo, em especial o professor Leandro Malloy, né, que em 2006 traz uma questão interessante, perguntando se existia correlação entre impulsividade e controle motor. Até então, eu como profissional de educação física nunca tinha pensado nessas questões, e graças, né, a essa questão, essa visão multidisciplinar, instigadora do pesquisador como o professor Leandro Malloy, nós criamos uma linha de pesquisa extremamente interessante e rica de a gente trabalhar. Então, finalizando, é possível que, ao menos no domínio motor, a impulsividade seja entendida não somente na perspectiva do mal e do feio, mas também a do bom. Alguma coisa de funcional, de positivo, nós podemos encontrar na impulsividade. Obrigado.